Atenção, pessoal, cuidado com doação para entidades congêneres, para que não sejam interpretadas como transferência de parcelas do patrimônio da entidade. De preferência, aplicar os seus recursos em projetos próprios, devidamente inscritos no CMAS. O que é isso? Muita entidade nasce naquela perspectiva de ajudar outras instituições, né? E aí é claro que se a gente tem uma segurança estatutária, onde consta essa finalidade de apoio em rede, a gente tem um caminho para sustentar isso juridicamente. Entidade que não tem isso no estatuto, é muito preocupante essa transferência de dinheiro do meu CNPJ para outro CNPJ, justamente por conta daquelas cláusulas do CTN que nós vimos. Então, se a gente pode, o que o contador orienta? Se eu capto um recurso privado, porque recurso público, é claro que a gente não pode repassar esse recurso público captado para outro CNPJ, né? Mas se eu capto um recurso privado, o ideal é que eu aplique esse recurso em projetos próprios do meu CNPJ. Por quê? Com isso eu consigo inscrever a minha instituição no conselho, eu abro um caminho para que eu consiga ser reconhecido como uma entidade dentro da política de assistência social dentro do meu município. Isso é muito importante para a gente captar recurso, para a gente tentar os SEBAS, né? Ok? Esses conselhos, igual eu estava comentando com o Tom, que são importantes e a gente não fica sabendo. O recurso do FIA lá, a secretária de assistência social que me colocou, fez tudo para mim. Eu já tinha um ano que estava lá, que já tinha feito, e eu consegui participar do FIA só porque que eu fazia parte desses conselhos, até sem saber. Ela colocou porque queria nos ajudar e tal, mas a gente não fica sabendo aonde que tem que colocar a entidade. A entidade tem que fazer parte do Conselho de Assistência Social, CNEAS, né? E a gente tem que começar a participar desses conselhos, dessas coisas, até quando tiver disponibilidade de recursos, tem que ter até uma carência mínima, né, para participar. Exatamente, é o que o Dolabella falou, né? O terceiro setor, ele requer da gente um constante estudo, né? Porque as legislações mudam muito e muita coisa fica de fato não escondida, né? Mas a gente precisa buscar, né? Só para um certo nicho, eles guardam aquilo ali para eles ali e para os interessados colegas, né? Fica destinando mais ou menos assim. E a falta de conhecimento, infelizmente, faz com que muitas entidades caiam numa situação complicada de captar um recurso, prometer para aquele doador que o recurso dele poderá ser considerado no abatimento tributário, né? E a entidade, nesse caso que a gente está falando do FIA, ela nem é inscrita no conselho, então, de fato, fica uma situação complicada depois, né? Mas é isso, assim... Eu concordo com você, a orientação sempre que chega uma entidade lá no escritório, que a gente percebe que a entidade faz atividades assistenciais, a gente corre para tentar inscrever essa entidade no conselho. É claro que com a ajuda de um profissional de assistência social, né? E é muito importante o apoio de um profissional de assistência social, porque é ele que conhece, né? A tipificação, a LOAS. Então, são profissionais que são ouro para a instituição, né? O assistente social, o advogado e o contador, pela obrigatoriedade da legislação que a gente tem que ter a contabilidade regular. Bom, pessoal, a contabilidade, né, ela atua como ferramenta de gestão, importante ferramenta de gestão, dando clareza e transparência às ações realizadas pela instituição. De nada adianta eu ter um ano brilhante, fazer atividades, projetos, atender, né, o público ao qual eu me dispus a atender, se o meu contador não consegue registrar essas atividades no meu balanço, na minha DRE. É como se fosse uma filantropia perdida. Eu preciso fazer e mostrar que eu fiz. Se no meu balanço, na minha DRE, o meu contador ele não consegue demonstrar essas ações, é uma filantropia perdida, né? Então, por isso, da importância do financeiro com a contabilidade. Se o financeiro não informa para a contabilidade, ó, contador, esses gastos que eu estou tendo aqui são gastos referentes ao projeto tal. O contador não tem como saber.
seja o contador terceirizado ou o contador interno, né? Então vocês precisam ter esse cuidado de informar ao contador todas as ações assistenciais realizadas, sejam ações com viés no meu estatuto ou ações tipificadas pela LOAS, né? Todas elas a gente precisa demonstrar. Se eu não tenho certificado, se eu não tenho prestações de contas a fazer, com certeza eu tenho associados que gostariam de verificar qual foi o investimento feito nos projetos, né? Então isso é muito importante. Se não for assim, todo aquele gasto que vocês tiveram de investimento nas políticas sociais, no balanço, na DRE, vai ficar como despesa administrativa. Olha que triste, né? Foi feito todo um esforço, uma inteligência pensada para criar esses projetos, e lá na minha DRE está tudo como despesa administrativa, né? É muito ruim isso. Então, quanto maior o nível de transparência, mais credibilidade, confiabilidade a entidade tende a possuir com a sociedade civil, seus investidores, apoiadores, parceiros. Isso é claro, né, pessoal? Por mais que eu não tenha obrigatoriedade de publicar no meu balanço em jornal, eu posso dar publicidade no site. Olha que beleza, né? Com certeza o apoiador, o investidor, ele vai dar prioridade para essa instituição transparente, sem dúvida, né? A contabilidade para as entidades do terceiro setor deve seguir critérios e normas específicas, sendo muito importante que o profissional contábil seja conhecedor das leis, decretos, resoluções, instruções normativas, e a gente tem uma infinidade de terminologias, né? Por isso que eu iniciei a minha fala falando com vocês da importância da especialização. A nossa legislação é muito ampla para que um profissional possa conhecer de tudo. Então, priorizem especialistas, né? Se a gente está com um problema no joelho, nós não vamos no médico que cuida do dedão do pé, a gente vai no médico do joelho. Então, o mesmo cuidado a gente tem que ter com a saúde da nossa instituição, né? Um jurídico especializado, um contador especializado é muito importante. Desde 2012, o Conselho Federal de Contabilidade ele emitiu uma norma específica de contabilidade para as entidades sem fins lucrativos. Antigamente, lá em 1965, quando a Saverio começou as atividades, não existia norma específica de contabilidade para o terceiro setor. Os contadores da época se utilizavam de outras legislações por analogia, né? Então, desde 2012, através da resolução 1409, nós temos aí a famosa ITG 2002-R1. ITG 2002-R1 é uma norma muito boa, tranquila, e eu inclusive oriento que vocês entrem na internet, façam download da norma, podem até imprimir a norma, né, levar para casa para dar uma lida. É uma norma completa que trata sobre cuidado patrimonial, mas não é uma norma com terminologia complicada. Então, eu acredito que todo associado, né, e principalmente aqueles que fazem parte da diretoria, precisam conhecer a ITG 2002. A ITG 2002, ela entrou em vigor em 2012, em 2015 ela passou por uma retificação. Então, quando vocês forem verificar na internet, ela é R2, tá? Por conta dessa por conta dessa primeira retificação que teve. Sabemos que é uma norma que está em estudo para uma nova retificação. Então, posteriormente, ela vai virar R2. Aplicam-se também às entidades sem fins lucrativos, a NBC-TG 1000, pequenas e médias empresas, e as normas internacionais, de acordo com o porte da sua instituição. E mesmo assim, naqueles aspectos não abordados pelo ITG 2002, ok? Eu trago para vocês algumas pinceladas da ITG 2002, mas sabendo que vocês vão imprimir a norma na íntegra e ler, tá? Primeiro, pessoal, registro segregado. O que é isso? Para cada frente de atuação que eu tenho na minha instituição, eu preciso segregar, eu preciso demonstrar
receitas e despesas por área de atuação. Então, se a minha entidade ela atua na educação e na assistência social, eu preciso demonstrar de forma segregada a minha receita da educação, a minha despesa da educação. E assim, né, em todas as atividades esportivas, culturais, é muito importante essa segregação. Entidades portadoras do SEBAS, que não têm segregação, quando prestam contas aos ministérios, o balanço vai e volta, porque o Ministério exige a segregação. Então, ele devolve para o contador e fala, não senhor, você segrega para mim que eu quero ver tudo segregado. Tá? Então, é muito importante que vocês saibam disso para que possam cobrar, né, da contabilidade correspondente. Identificação de cada natureza de receita. Então, nessa linha da transparência, se eu estou vendendo mercadoria, eu não posso tratar aquela receita como donativo recebido. Eu preciso tratar como venda de mercadoria. Se eu estou prestando um serviço, eu preciso emitir a nota fiscal, né, e tratar essa receita na contabilidade como receita de prestação de serviço. Dar transparência às atividades executadas pela minha instituição, ok? No caso de doação com e sem restrição, isso é muito importante. Se porventura a minha entidade recebe um donativo e o doador fala assim, olha, eu quero que esse donativo ele seja aplicado na reforma do telhado. Então, eu estou recebendo uma doação com restrição, ela tem uma finalidade específica. No recibo que a minha entidade vai fazer, porque quem faz recibo é quem recebe, correto? A entidade tal, CNPJ tal, declara ter recebido da doadora Andréia Fonseca o valor de R$5.000 para a reforma do telhado. Vocês precisam indicar essa finalidade no recibo para que o contador possa controlar a aplicação desse recurso numa conta específica. Então, na minha contabilidade, eu vou ter receita com a finalidade específica e a demonstração da despesa aplicada com aquela finalidade específica, tanto na DRE quanto nas notas explicativas. Então, mais uma vez, a importância do setor financeiro, ter o contato com o contador, né, explicar para o contador a origem daquele dinheiro, para que ele serve, e quando vocês forem gastar, comprar as telhas, pagar a mão de obra, informar para o contador que aquele gasto é referente àquele recurso restrito que eu recebi, ok? No caso de parceria pública, o MIROSC exige que a gente faça uma abertura de uma conta corrente específica, pública, né? Em banco público, inclusive isento de tarifa bancária. Mas isso não acontece em doações privadas. Então, por isso a importância de você sempre ter esse contato com a contabilidade, informando ao contador os gastos, né, para que ele possa fazer esse encontro de contas. Registro individualizado de cada termo de colaboração, fomento, acordo de cooperação, projeto. Isso está no marco regulatório e está na nossa ITG 2002 também. Cada parceria pública que a minha entidade firma com a União, com o município, com o Estado, além daquele controle numa conta bancária específica, na contabilidade eu preciso reconhecer em rubricas contábeis específicas também, ok? Isso é muito importante. Eu não posso ter 2 termos de fomento contabilizados numa conta contábil única, tá? Isso é muito importante. Então, o contador, ele sempre dá transparência, sempre segrega na DRE e na nota explicativa ele explica minuciosamente a origem e a aplicação daquele recurso, seja ele público ou privado. Os voluntários, desde 2012, a norma de contabilidade exige que as instituições registrem os voluntários. Como que a contabilidade registra os voluntários? A gestão, o setor financeiro, estima um valor como se devido fosse. Curioso isso, né? Porque o voluntário é exatamente o oposto. Eu não pago, é um serviço que não tem remuneração, né? É um serviço voluntário.
Mas, sem valor financeiro, o que o contador faz? Nada. Ele não consegue registrar os fatos contábeis sem valorar. Então, o que a norma diz? Que é preciso estimar o valor como se devido fosse. Tanto para os meus voluntários da comunidade, aquelas pessoas do meu bairro vêm até a minha instituição para me ajudar com algum projeto, e também para os meus voluntários dirigentes nomeados em ata. Se os meus dirigentes não são remunerados, eles são voluntários. Se são voluntários, a contabilidade precisa registrá-los como voluntários, né? Não se preocupem, porque contabilmente isso não afeta o resultado do exercício. O valor entra e sai. A gente passa pelo sistema patrimonial, acredita receita, debita despesa. Então isso não afeta o resultado do exercício. Aumenta a receita, mas aumenta a despesa também, né? Mas é a forma como o Conselho Federal de Contabilidade exige que a gente observe. Além da demonstração na DRE, a gente cita em nota explicativa também os voluntários, tá? Cuidado com, eu sou entidade, tá? Com o meu voluntário, eu não preciso falar com ele que eu estou estimando o trabalho dele em R$1.000 por mês. Não há necessidade disso. Com ele, eu tenho só termo de voluntariado, com base na legislação, do Labella até citou pra gente, né? Então, a minha entidade para com o voluntário, termo de voluntariado. A minha entidade com o contador, que eu estimo o valor como se devido fosse, ok? Isenção usufruída, a ITG 2002, ela também exige que o contador demonstre aquela isenção usufruída. Antes da lei complementar 187, que é a lei dos CEBAS, a gente tratava a imunidade das contribuições sociais como uma isenção. Então, a gente demonstrava a isenção da cota patronal no balanço, a isenção do PIS, a isenção da COFINS. Agora que a lei complementar trata como imunidade, eu acredito que é uma das alterações que a ITG pode prever para a gente. Mas, por hora, o contador demonstra na demonstração do resultado do exercício, e da mesma forma dos voluntários, uma conta, um valor a débito e um valor a crédito, não afeta o resultado do exercício, mas só para demonstrar quanto que estaríamos pagando cota patronal se fôssemos obrigados, ok? A ITG 2002, pessoal, ela fala também em vários itens dela sobre o controle de patrimônio do ativo imobilizado. E é muito importante, a gente observa no terceiro setor, às vezes a entidade recebe bens em doação, ela recebe uma cadeira, ela recebe um jogo de carteiras em doação, e ela não avisa o contador, porque não houve dispêndio financeiro. Então, com isso, ao longo dos anos, a gente percebe que o inventário que consta lá no meu balanço está completamente desatualizado. Ele não representa em nada a realidade patrimonial que eu tenho na minha instituição. Então, a gente precisa ter cuidado com isso também, tá? Todo ano, peçam para o contador, emita para mim um inventário contábil com a relação analítica de todos os bens. E aí vocês vão verificar se o que está no balanço, de fato, está, né, na minha instituição, ou se algum bem já foi sucateado, ou se eu recebi algum bem de doação e eu esqueci de comunicar ao meu contador, né? Sim. Uma dúvida sobre isso aí. Quando a gente recebe, por exemplo, patrimônio de convênios com o Estado, né? E o tempo foi se passando, esse patrimônio se tornou inservível. Como que eu faço a descarga desse material? Olha, tudo vai depender, está formalizado lá no contrato entre as partes. Se aquele patrimônio que você adquiriu com recurso público consta no seu contrato de convênio da época ou de termo de fomento e colaboração, que pós a vigência daquele contrato ele vai ficar na instituição, você tem que manter na sua instituição. Alguns contratos constam que a entidade fará a devolução depois, né? Então tem que primeiro ver o que está prevendo esse documento. Cada contrato, então. Isso. Agora, contabilmente, independente do que preveja esse documento, o contador precisa registrar numa conta de ativo imobilizado específica.
Então, nós temos o ativo imobilizado, temos o grupo do seu patrimônio próprio e temos que ter um grupo separado com patrimônio subvencionado. Você devolvendo ou não, esse controle contábil tem que ser específico, em outra rubrica contábil. Não é porque o seu bem está totalmente depreciado contabilmente que você pode descartá-lo do seu ativo imobilizado. Às vezes essa mesa a gente comprou pela taxa de depreciação da Receita Federal, ela já está toda depreciada. Mas na realidade eu continuo usando ela normalmente. Ela mantém o meu ativo imobilizado normalmente. Esgotou aquela vigência de depreciação dela. Mas não é por isso que você precisa descartar do seu ativo imobilizado. A gente só descarta do ativo imobilizado o bem que de fato já está sucateado, já está quebrado, ok? A ITG, ela fala também do nosso patrimônio imóvel. Se ele está com valor acima do valor de mercado, a gente precisa atualizar o valor. Então, a ITG ela é muito completa com relação à questão patrimonial. E, infelizmente, as entidades não observam. A ITG fala sobre taxa de depreciação. Nós temos aquelas taxas lineares da Receita Federal de depreciação, né? Porém, o correto é que eu contrate uma empresa especializada para verificar a taxa de depreciação de acordo com a vida útil do bem. Por quê? Se eu tenho um veículo que eu utilizo para transporte dos meus atendidos, ele vai se depreciar muito mais rápido do que um veículo que fica parado, que a diretoria usa uma vez na vida, outra na morte, né? Então, a ITG prevê isso. As auditorias já colocam como ressalva essa questão da avaliação da vida útil, porém, como é um serviço dispendioso, a gente sabe que as entidades não observam muito essa situação, tá? A ITG fala sobre provisão de crédito e liquidação duvidosa. Então, se eu sou uma entidade de educação, por exemplo, e eu tenho mensalidade escolar, se eu tenho aquele valor em aberto no final do ano de inadimplentes, mensalidades a receber, eu preciso estimar um valor de perda provável, tá? Então, com isso vocês percebam quão, qual a palavra? Quão sério é a contabilidade de uma entidade sem fins lucrativos. Rigoroso é esse controle, né? É como se fôssemos uma empresa mesmo, talvez até com muito mais rigor, né? Então, é preciso que vocês compreendam a ITG 2002 no sentido de poder cobrar do contador. É claro que é uma norma técnica, né? Quem tem obrigatoriedade de entendê-la são os contadores responsáveis, mas como é uma norma de fácil leitura, se vocês sabem o que o contador precisa observar, é mais fácil da gente cobrar, né? Então, a intenção de trazer a ITG 2002 para vocês é, primeiro, para mostrar para vocês que existe uma norma contábil específica que rege as entidades do terceiro setor e que, se o contador não está observando, a gente manda, né? Vamos mandar a ITG para ele por e-mail, para ele poder observar. O princípio da competência também é algo seríssimo. Muitas entidades perdem os CEPAs por conta de ausência de... O princípio da competência. Oi? Não, deu. Vai cair? Oi, pessoal. Oi. Princípio da competência, então. O que significa? Eu tenho na prática, eu tenho uma nota fiscal, recebi hoje, dia 8 de novembro, uma nota fiscal de um fornecedor. Porém, o boleto desse fornecedor vence só em dezembro. Para o meu contador, eu tenho que mostrar, eu tenho que entregar essa nota fiscal para ele no mês de novembro, independente se o vencimento é em dezembro ou posterior, para que ele possa registrar o fato pelo princípio da competência. O contador registra o valor a pagar, registra o valor a receber, ok? Muito importante isso. E o contador, mais uma vez, no princípio da competência, depende do envio da informação do setor financeiro. Se o contador não recebe aquela nota tempestivamente, ele não tem como apropriar, né? Não tem como seguir o princípio da competência.
Documentos financeiros contábeis mensais. Eu não sei até quando eu vou conseguir falar pelo tempo, mas se a gente não conseguir, o material fica com vocês. Aqui eu trago a importância do lastro documental, aquilo que a gente já havia conversado no início. Para toda receita e toda despesa, eu preciso de ter documento fiscal hábil em nome do meu CNPJ. Não posso ter documento em nome de terceiros. No caso de compra de mercadoria, sempre solicitar a nota fiscal em nome da entidade. Cupom fiscal é válido? Desde que conste o CNPJ da instituição. O cupom fiscal ele foi substituído pela NFCE, né? A gente não observa, muito difícil observar a razão social, mas o CNPJ, quando a gente pede, a pessoa do caixa inclui. Então, é preciso que a gente oriente as pessoas que fazem compras na nossa instituição, antes de passar a mercadoria no caixa, avisar a pessoa do caixa que a gente precisa daquele documento em nome da minha entidade. Porque depois que passa a mercadoria e paga também, é uma burocracia danada para a gente conseguir aquele documento, né? Oi? Isso. Para todo serviço contratado, pessoal, cobrar nota fiscal de serviço no caso de pessoa jurídica. Ah, Andréia, o fulano não veio aqui, ele trabalha com carroça, né? Um serviço que vem na minha cabeça bem informal. Ele não tem nota, então eu vou pagar, mas ele não tem nota, vou fazer um recibo simples. Gente, infelizmente isso não existe. Na nossa legislação tributária não existe pessoa física que receba, cujo valor entre, né, na tabela progressiva do imposto de renda, enfim, seja base para cálculo dos impostos, mas não existe recibo simples. E isso a gente vê constantemente no terceiro setor. Vocês precisam, antes de pagar aquele serviço, fulano, você está prestando serviço para a pessoa jurídica, não é para mim. Então existe um rigor para que você possa ser contratado. Pega os dados dele, PIS, inscrição no INSS, CPF, nome da mãe, porque agora todo autônomo vai para a social, né? Então, o ideal façam internamente uma lista de documentos básicos, de informações básicas que vocês precisam pegar com o prestador de serviço antes da contratação, para que não fique aquela situação chata. A pessoa presta o serviço, vocês combinaram com ela o valor, a pessoa não tem os dados para que a gente possa reconhecer na contabilidade e já foi combinado aquele valor, né? Então, a entidade vai ter que arcar com os impostos por conta própria. É muito complicada essa situação. O que a gente orienta para clientes da Saverio? Combinou um serviço? Manda para a gente analisa. Combinou R$5.000 bruto. É claro que a pessoa não vai receber R$5.000. Sobre esse valor vai ter retenção de INSS, imposto de renda e ISSQN. Então, a pessoa vai receber o líquido. Ok? Então isso precisa virar rotina nos processos financeiros para que vocês consigam observar aquilo que a gente mostrou anteriormente dos impostos na condição de tomador de serviço, tá? No caso, por exemplo, de pequenas instituições, quando alguém ali, um associado, um diretor, empresta um dinheiro para a instituição, e aí como que vai registrar isso depois do pagamento só como simples? Ou tem que ser na conta específica transferência? Se a minha entidade está recebendo uma doação, empréstimo, contrato de empréstimo, acionar o jurídico, né? O jurídico faz um modelinho simples de contrato de empréstimo, eu assino, né? As partes assinam, esse recurso entra na conta da instituição e de acordo com o que está previsto no contrato de pagamento, vocês fazem um pagamento, né? Pode ser via recibo normal, porque tem um contrato anterior que sustenta, no caso de empréstimo é contrato, né? No caso de uma contratação de um serviço, eu tenho um contrato também. O contrato fala sobre vigência do trabalho, objeto do trabalho, mas não é por isso que eu não tenho que ter a nota fiscal, né? Então, no seu caso, do seu exemplo, só o contrato e os recibos sustentam a contabilidade nesse reconhecimento, tá? Bom, pessoal, aqui é mais do mesmo, né? No caso de donativo recebido, a entidade pode elaborar um recibo simples. Então, deixem na instituição um modelo de Word com a logo da entidade,
um recibo, um modelo de recibo, para que vocês possam só mudar os dizeres ali, né? Se a doação que eu recebi, ela não tem nenhuma finalidade específica, coloquem lá que a doação é para custeio e manutenção da entidade, porque aí fica algo genérico. Tentar ao máximo identificar os doadores. Se a gente está prezando pela transparência, né, contábil e financeira, se o doador não se importar, vamos colocar o dado dele no recibo para que o meu contador possa também colocar no histórico do lançamento o nome completo dele, o CPF. Caso a entidade preste serviço de forma remunerada, atenção à legislação municipal. Prefeitura de Belo Horizonte, é claro que isso é de acordo com cada município, mas um exemplo, um colégio filantrópico aqui em Belo Horizonte. Eu sou um estudante que gozo de bolsa 100%, eu preciso de receber minha nota fiscal de serviço. Não é porque eu tenho imunidade tributária que eu não preciso cumprir com as obrigações acessórias, ok? Venda de mercadoria. Pessoal, se eu estou vendendo mercadoria, eu preciso que o meu estatuto preveja essa atividade mercantil. Eu preciso ter no meu cartão CNPJ uma atividade secundária de venda de mercadoria. Eu preciso ter uma inscrição estadual para vender mercadoria. Eu preciso emitir documento, nota NFCE. Então, a gente tem que observar o que a minha entidade faz para que o contador possa ser acionado, né? E aí o financeiro precisa dar transparência, porque é naquela ideia de que se eu estou vendendo e mandando para a minha contabilidade que isso é uma doação recebida, o contador nunca vai conseguir ajudar a minha instituição a se profissionalizar, né? Então é muito importante observar essas situações. Guarda de documento, isso também é fantástico, a gente precisa de guardar no mínimo 10 anos de documento, muito bom. Haja armário, arquivo, né? Tanto o marco regulatório, o MIROSC, quanto a lei do SEBAS, os dois, né, as duas bases legais prevê guarda de documento por no mínimo 10 anos, tá? Isso é muito importante. Muitas instituições às vezes passam por uma prestação de contas, é aprovado uma primeira instância de prestação de contas, joga a documentação toda fora sem observar os 10 anos e daqui a 7, 8 anos já está o órgão público me pedindo de novo a documentação. Isso pode acontecer, isso já aconteceu com a entidade que a gente trabalha. Então vamos observar a guarda documental de no mínimo 10 anos, ok? Demonstrações contábeis. Quais são as peças contábeis que a ITG 2002 obriga que o meu contador, que a minha instituição tenha? Balanço patrimonial são 5. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício ou demonstração do resultado do período, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido e notas explicativas. Todas elas de forma comparativa, o ano atual comparado com o ano anterior. Para quem tem parceria pública pelo MIROSC, o MIROSC ainda prevê lá no finalzinho a doar. Não tenho visto eles cobrarem doar, mas é uma previsão legal, tá? Obrigações contábeis adicionais. O controle dos bens patrimoniais, né, a necessidade desse controle, dessa atualização anual, auditoria externa, toda entidade que tem receita bruta acima de 4.800.000 é obrigada a contratar auditoria externa. Quem não tem receita neste limite pode contratar, fica facultado, né? Não é obrigatório, mas pode contratar. E é claro que uma auditoria externa reforça mais ainda a nossa transparência, as boas práticas contábeis, então é uma boa prática, né? Voluntariado, o registro que eu comentei com vocês, né? Eu tirei o item aqui da ITG e contextualizei para vocês, mas já falamos sobre isso. Obrigações acessórias, o material vai ficar com vocês, o meu tempo esgotou. Estou correndo, já falei também, né? Ter imunidade tributária não dispensa o cumprimento de obrigação acessória, pode passar, por favor. Trago para vocês os SPEDs, porque os livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a exatidão, os livros aí, são os nossos livros hoje digitais, né? Então,
Todos os SPEDs estão obrigados no terceiro setor. É claro que cada um tem sua regra, né? Mas se a minha entidade ela entra naquela regra, não é porque eu tenho imunidade tributária que eu não preciso de cumprir com essa obrigação. E é isso, corri bastante aqui no final, mas o material vai ficar. Fico à disposição de vocês para alguma dúvida, pergunta. Agradeço mais uma vez, tá, pessoal da AFES, a todos, a parceria aí, muito obrigada. É isso.